Desde a semana passada, o governo federal tem adotado várias políticas erráticas que me parece que tem um reflexo grave, sério, no nosso mercado, no mercado financeiro. Hoje, temos um combo aí, né? Estou falando de Fed, tem eleições, tem essa história da França, e os erros Haddad, parece que, né, formou-se um combo, e nesse momento o dólar está a 5,36, mas ele já bateu 5,38. Dá para a gente explicar um pouquinho, Rodrigo, como esses erros do governo têm impactado tanto no dólar quanto na Bolsa nos últimos dias, Rodrigo? Então, esse negócio é aquilo que a gente comentava antes, né? Quase acidente aéreo, né? Você precisa de vários elementos acontecendo ao mesmo tempo e parece que eles estão, né? A gente está começando a formar aí quase que uma tempestade perfeita, né? Você tem os Estados Unidos eu até escrevi sobre isso na semana passada, com o emprego continuando forte, né? O mercado de trabalho forte, isso faz com que o Fed atrase um pouco o início do corte de juros lá. Se você imaginar que o juro americano é o juro base do resto do mundo, então todo mundo fica de olho nisso, né? O Banco Central Europeu foi lá e cortou juros, o Canadá foi lá e cortou juros, e o Banco Central americano agora na quarta-feira se reúne, não vai cortar os juros, todo mundo já sabe, mas é pior que isso. A expectativa agora é que nem corte, a ideia era cortar duas vezes os juros até o fim do ano, talvez vá sobrar uma e talvez fique sem nenhum corte esse ano ainda, isso impede os outros países de andar. No caso do Brasil específico, aí a gente tem esse cansaço, né? Você tem até uma entrevista do Rubens Ometo, uma entrevista não, uma participação do Rubens Ometo num evento junto com o André Esteves, ambos reclamando da política econômica, principalmente da política fiscal, até o André Esteves, né, que é mais alinhado ao governo, que é o dono do BTG Pactual lá, para quem não lembra, falando, olha, aparentemente estamos chegando a um limite da arrecadação, né? Não tem como arrecadar mais, está sufocando o setor produtivo. E por que ele está falando isso? Porque na semana passada, quando veio a compensação para desoneração da folha, né? Vamos lembrar, a folha de pagamentos foi desonerado, foi prorrogado o prazo de desoneração, o governo foi lá e falou, olha, mas tudo bem, se a gente vai desonerar aqui, esse dinheiro tem que vir de outro lugar. E aí, o governo apresentou essa ideia de limitar o uso de crédito tributário lá de PIS e COFINS, que podia ser utilizado em diversos impostos, diversos tributos, e agora só vai poder ser utilizado para o próprio PIS e COFINS, e isso afeta praticamente toda a cadeia produtiva. Para se ter uma ideia, o presidente da CNI estava na Ásia com o Alckmin, participando lá de alguns eventos de empresários com autoridades locais lá para estreitar laços de política industrial, etc. e tal, cancelou a viagem no meio e voltou antes para discutir essa MP 1227, que é essa MP de compensação da desoneração. O Ipiranga, né, de Postos Ipiranga, foi o primeiro a começar um movimento que no fim de semana ganhou mais força ainda, que falou, olha, devido a essa mudança na utilização de crédito, né, para tributos, a gente vai ter que aumentar o preço do combustível em até 11 centavos a partir de terça-feira. Logo em seguida, as entidades representantes de postos de combustível, distribuidoras de combustível, todas se juntaram nisso, então isso piora um pouco esse sentimento de que não vai haver equilíbrio fiscal. Tudo isso já estava acontecendo quando o Haddad fez uma reunião a portas fechadas com o CEO do Santander e mais alguns economistas e representantes de corretoras, etc., em que vazou dessa reunião durante a sessão de sexta-feira que o Haddad teria dito, perguntado sobre contingenciamento, etc. E tal, o Haddad teria dito que vai precisar, sim, ter uma trava nas despesas obrigatórias, principalmente no que se refere à previdência social e assistência social, mas que no final quem decide é o Lula, não é novidade para ninguém, todo mundo já sabia disso, parece que alguns ficaram surpresos, mas quem decide sobre isso é o Lula, que o planejamento e a Fazenda tem já um plano para isso. De novo, quem decide é o Lula. Se não houver essa trava, vai ter que tirar 30 ou 40 bilhões do PAC, quem decide é o Lula de novo. E se o Lula não... Aí alguém perguntou, mas, ministro,
querido ministro Rolando Haddad, e se o Lula não quiser? Aí ele brincou, segundo ele, né, muito bem-humorado, um comediante de marca maior, ele brincou, né, o ministro da Fazenda brincou e falou: se isso acontecer, eu peço para sair. É uma brincadeira, peço para sair, ha, ha, ha. Pois bem, os juros dispararam, o dólar foi a 5,35 no fim do dia, 5,34,5, né? Vai até a quarta, quinta casa decimal lá, mas assim, 5,34, os juros dispararam, chegou a haver prêmio para a próxima reunião, isso é, alguns pontinhos extras na próxima reunião da Selic, do Copom para definir a Selic. Isso quer dizer que seria o mercado já colocando uma chance de que houvesse um aumento na taxa de juros. Durante isso tudo, o Campos Neto está falando: olha, a taxa estrutural de juros é muito alta. O que ele quer dizer com isso? Que o juro no Brasil ele é alto porque o Brasil ainda não acertou todas as contas, o Brasil não tem um parque industrial, um parque econômico, um parque produtivo que tenha capacidade ociosa para crescer mais de 2% ao ano, sem gerar inflação ou coisa parecida. Muito bem, você coloca tudo isso num saco e aí você vai para onde está aí o pessoal cancelando a viagem para Disney e todo mundo pensando em ir para Penha, em Santa Catarina, lá no Beto Carreiro, que também não vai ser ruim para ninguém, viu? É um bom passeio, claro, né, tem que guardar as devidas proporções com a Disney, mas é assim que funciona. Agora, Rodrigo, nessa hashtag não vai ter Disney em 2024, tem um detalhe que se o governo Lula, né, não fosse, não tivesse que lidar só com essa questão do mercado, com essa agitação do mercado, com essa falta de paciência dos investidores, com falta de articulação política no Congresso, o governo Lula ainda vai ser obrigado a lidar com o próprio Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque essa semana está previsto para ser julgado no STF, quer dizer, está previsto para ser retomado o julgamento daquela ação impetrada pelo Solidariedade, que muda a metodologia de correção do FGTS. É um assunto técnico, mas só para vocês entenderem, e aí eu vou diretamente à parte que importa. Se mudar a fórmula de cálculo de correção do FGTS, o governo federal vai ter um impacto de aproximadamente 8 bilhões, 8,6 bilhões no período de 4 anos. É mais uma despesa que o Fernando Haddad vai ter que tentar encaixar num governo que já não tem espaço dentro da sua... já não tem espaço fiscal para lidar com os gastos que são essenciais. Então, o próprio STF pode criar uma bomba fiscal para o governo federal, caso acate essa ação impetrada pela Solidariedade, né, Rodrigo? Quer dizer, tem mais esse problema. Né? Se não, é como dizem por aí, né? Se não tivesse... se a situação já não tivesse ruim o suficiente, o STF pode piorar, mostrando que nesse nosso país sempre, né, no fim do poço, sempre tem um alçapão, né, meu amigo? Exatamente. Como diria um amigo meu, para ficar ruim tem que melhorar muito ainda, viu? Mas além desse problema do STF, tem um problema na Câmara dos Deputados, no Senado, está difícil de aprovar algumas coisas. Essa história do PIS/COFINS fez com que o setor produtivo se unisse contra essa sanha arrecadatória e coloca mais pressão para o governo rever despesas. E rever despesas em ano eleitoral é extremamente penoso para o governo, é extremamente anti-voto e, obviamente, todo mundo, os parlamentares e o governo vão brigar para que isso não aconteça. O problema é que quem financia, né, quem ajuda, financia não, porque agora é financiamento público, né? Eu ouvi dizer que é só financiamento público agora nas campanhas. Mas quem ajuda, às vezes, né, assim, né, fazer doação, aquela coisa, é a iniciativa privada e está todo mundo muito chateado com essa história. Chateado é ótimo, né? Mas todo mundo muito incomodado com essa história do PIS/COFINS, que, no fim das contas, ainda pode ter um efeito inflacionário, com aumento de preço de combustíveis e aumento de outros preços. É isso que eu estou falando. São vários elementos indo para o lado contrário. E depois desse vazamento, o Haddad, só para deixar claro, o Haddad, depois ficou sabendo disso, convocou uma segunda reunião de imprensa no dia, que ele normalmente só faz uma conversa com a imprensa lá em São Paulo, convocou uma segunda reunião para explicar que não, ele não falou nada daquilo,
Mas aí, amigo, a Inês já era morta, já estava para lá de Bagdá, toda essa história aí de juros, bolsa já tinha caído, juros já tinha subido e o dólar já tinha explodido. O dólar que até hoje está um pouquinho comportado aqui, 5,37 neste momento. E só para a gente fechar o combo, ô, Rodrigo, e tem outro detalhe que eu esqueci de mencionar, que nesse momento a oposição, principalmente ali pelo deputado Tenente Coronel Zucco, a oposição já pede a assinatura, já começa a colher assinaturas para uma tal de CPI do arroz, pedindo investigação sobre aquela compra da semana passada das 236 mil toneladas de arroz. Então, que há indícios de que houve aí manipulação de mercado, favorecimento de empresas ligadas ao governo, enfim, ainda tem esse detalhe. Lógico, é um deputado de oposição do chamado baixo clero? Mas é um deputado ligado à bancada ruralista que não está nada satisfeita com o governo Lula. Então, vai sair CPI, Wilson? Não sei. Eu acho que dificilmente sai. Entretanto, porém, contudo, todavia, embora, né, é o tipo de instrumento que o Lira adora utilizar para pressionar o governo federal e mostrar, Lula, ó, me ajuda, né? Me ajuda a te ajudar, não é? Quer dizer, não é aquele instrumentinho que o Lira precisa, que a bancada ruralista precisa para pressionar o governo federal a adotar certas medidas, né? Ainda tem isso, né, Rodrigo? Para piorar tudo. É, sem querer ficar falando muito aqui, mas só mais um pouquinho, esse lance do arroz aí é importante, porque se tinha uma coisa que o Rio Grande do Sul não precisava, era de importação de arroz. Assim, é uma medida ruim, mal executada, e a ideia ficou muito clara que a ideia é uma campanha eleitoral antecipada, você embalar com... Só falta ter o santinho do Lula no pacote de arroz. Eu não sei ainda, porque não mostraram a arte do pacote de arroz, é capaz de ter até o santinho do Lula mesmo. Mas você vê, saiu no fim comprado a R$ 5 o quilo, vai ser vendido por 4. Quer dizer, já nisso, já foi o Brasil tomando uma naba. Além disso, há denúncias, eu não sei, aparentemente, algumas empresas não seriam exatamente aquelas tradings de commodities que você esperaria, né, sem muita capacidade para compra, etc. e tal, o que mostra talvez um descompasso aí no que foi a tal da licitação. E para o agricultor, para as entidades produtoras de arroz lá, sulistas, etc. e tal, todas elas disseram: olha, não há problema nenhum, que a gente já colheu, já estava armazenado, e o que vai ser distribuído é para e passo o que foi o ano passado. Então não precisava disso, que ainda vai derrubar o preço do arroz aí de forma artificial. E até comentei sobre isso, né? Natural que quando você tem esse tipo de coisa, o preço daquele produto suba, porque as pessoas ficam com medo, né? Planta um monte de arroz, aí agora a gente vai ficar sem arroz. Aí vai lá todo mundo, e a confusão foi tão grande que as pessoas compravam não só para estocar, como para enviar para Porto Alegre, né? Para o Rio Grande do Sul, para ajudar as pessoas atingidas pela enchente. E aí você tem, né, o abastecimento sofre um pouquinho, o preço sobe muito, mas é aquilo, se eu compro 10 quilos de arroz hoje, eu não vou comer 10 quilos em uma semana porque eu comprei 10 quilos. Eu vou continuar comendo a quantidade que eu comia anteriormente. Então, esses 10 quilos vão demorar para fazer com que eu volte ao supermercado para comprar arroz, então o preço volta a se equilibrar em tese. Mas, assim, de qualquer maneira, qualquer que seja a forma que você olha para esse leilão do arroz, foi um péssimo negócio para o Brasil. Ô, Rodrigo, então deixa eu entender, pela ótica econômica, as pessoas estão entesourando arroz e vai dar um choque keynesiano de demanda. Pode ser assim, fica bonito, né? Quando fala assim. Oi? Mas é Nossa. isso, fica bonito quando é assim, né? Parece mais inteligente, mas na verdade é isso. Algumas pessoas compraram a mais com medo. Isso foi no Brasil inteiro, né? Vários lugares você ia e não tinha arroz, não tinha feijão também. Algumas pessoas ficaram com medo. Talvez seja uma memória que na época da pandemia a gente não fez isso, né? A gente demorou, enquanto os países que têm mais esse tipo de problema, né? Europa, Estados Unidos fizeram isso, né? O papel higiênico sumiu, aquela coisa toda.
quando você tem esse tipo de evento, as pessoas acabam ficando com um pouco de medo e comprando um pouco mais. Aí você imagina, se todo mundo estiver comprando um pouco mais, é o bastante para você não ter previsão daquilo e você tem alguma pressão sobre o preço, né? Eu lembro de um dono de supermercado conversando com a gente, falando, olha, normalmente a gente traz uma carreta de arroz por semana. Nessa semana seguinte ao Rio Grande do Sul, a gente já tinha um pedido de 5 carretas, porque a gente ficou sem arroz aqui. Foi todo o nosso estoque, foi tudo de uma vez. Então, e aí acaba causando esse desequilíbrio, né? Obviamente, você vai ter razão quando você falar isso, alguns aproveitaram isso para ganhar um dinheirinho a mais também, né? Faz parte do jogo também.